Olá, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai fazer uma viagem pela história dos Role Playing Games, os famosos RPGs. Vamos mergulhar fundo para entender como um passatempo que começou lá atrás com os generais virou esse fenômeno gigantesco que moldou a cultura pop como a gente conhece hoje. Olha só o nosso roteiro de hoje. Primeiro, a gente vai entender o que, afinal de contas, é um RPG. Depois, vamos ver como se joga na prática. Em seguida, a gente volta no tempo para explorar as origens surpreendentes do jogo. Vamos passar pela expansão e pelas tretas que rolaram e, para fechar, a gente comemora o renascimento do RPG na era digital. Tudo pronto? Então, bora lá! Vamos começar pelo básico, então, que, na verdade, é a parte mais mágica de tudo isso. O que é um RPG? Bom, no coração da coisa é a arte de contar histórias em conjunto. A definição formosona é jogo de interpretação de papéis. Mas tá, o que isso quer dizer de verdade? Pense assim, é como criar um filme ou um livro em tempo real, só que com um grupo de amigos. Cada pessoa vira um personagem e, todo mundo junto, constrói uma história. Só que não é uma bagunça, um improviso sem rumo. Existe um sistema de regras que dá estrutura para essa criatividade toda. E são as escolhas de cada um que definem para onde a aventura vai. E o mais legal é que o RPG é uma mistura fascinante de dois mundos. Do teatro, ele pega essa liberdade de criar e interpretar um personagem, de improvisar e dar vida para uma trama. E dos jogos de estratégia, ele herda as regras, a emoção de superar desafios. É justamente essa combinação que faz a experiência ser tão imersiva, sabe? Tão única. Beleza, a ideia geral a gente já entendeu. Mas e na prática? Como é que isso funciona? Quais são as peças que a gente usa para montar essa aventura? Basicamente, no RPG a gente tem dois papéis essenciais. De um lado estão os jogadores, que são tipo os protagonistas do filme. Cada um cria e interpreta um personagem único. Do outro lado tem o narrador ou o mestre de jogo. Essa pessoa é como se fosse o diretor e o roteirista ao mesmo tempo. Descreve o mundo, controla todos os outros personagens e, claro, apresenta os desafios que os heróis vão ter que encarar. E é aqui que a mágica acontece. O narrador planta a semente da aventura na cabeça dos jogadores, pintando o cenário com palavras. Aí, a imaginação já começa a voar. Uma masmorra, uma porta, o que será que tem do outro lado, hein? E agora, a bola tá com quem joga. Não tem roteiro para seguir. A decisão é totalmente livre, baseada no que o personagem faria. No nosso exemplo aqui, a escolha foi bem direta ao ponto. Usar a força bruta para arrombar a porta. Mas será que o personagem é forte o suficiente para isso? É exatamente aqui que entram os dados, que são elemento do acaso e da habilidade. A pessoa rola um dado, geralmente aquele famoso de 20 lados, e o número que sair, tipo esse 18 aí, vai determinar se a ação deu certo ou não. Então, o narrador interpreta o resultado. Pô, um 18 é um baita sucesso. A porta voa em pedaços e a história avança. Esse ciclo de descrição, ação e resolução é o que move a aventura, criando aqueles momentos de tensão e de triunfo a cada passo. Agora que a gente já pegou o jeito de como se joga, que tal uma viagem no tempo? De onde veio essa ideia de misturar narrativa com regras? A resposta? Olha, pode surpreender. Pois é, a linhagem do RPG é bem mais antiga do que parece. Começa com jogos de estratégia de milênios atrás, como o xadrez. Lá no século XIX, evoluiu para o Kriegspiel, um jogo de guerra super complexo que os prussianos usavam para treinar militares. Em 1971, um jogo de fantasia com miniatura chamado Chainmail preparou o terreno. E aí, finalmente em 1974, o primeiro RPG oficial nasceu. E esse foi o momento que mudou tudo. Gary Gygax e Dave Arneson lançaram o Dungeons & Dragons. A grande revolução não foi só o cenário de fantasia, mas a mudança de foco. Em vez de controlar exércitos inteiros, cada pessoa controlava um único herói. A aventura virou algo pessoal e isso fez toda a diferença. Com as portas abertas pelo D&D, a criatividade da galera explodiu. Mas essa nova forma de jogar também acabou atraindo uns olhares bem desconfiados. A ideia do RPG era tão versátil que rapidinho ultrapassou as fronteiras da fantasia medieval. Começaram a pipocar jogos de ficção científica para explorar o espaço, de terror para investigar o sobrenatural e até de super-heróis para salvar o mundo. A imaginação era, de verdade, o único limite. Só que aí, nos anos 80, surgiu uma onda de pânico moral. Por causa dos temas de magia, de monstros e demônios, jogos como o D&D foram acusados de incitar violência e até suicídio.
Foi um período de muita polêmica e principalmente de muita incompreensão sobre o que o RPG realmente era. Mas o RPG não só sobreviveu a essa tempestade toda, como ele ressurgiu com tudo mais forte do que nunca, se adaptando a uma nova era. Esse renascimento do RPG foi impulsionado por uma combinação de coisas. A quinta edição de Dungeons & Dragons, por exemplo, simplificou as regras e atraiu uma geração nova. O financiamento coletivo deu a chance para criadores independentes publicarem seus próprios jogos. Webséries de sucesso como Critical Role mostraram para milhões de pessoas o quão emocionante o RPG pode ser. E claro, as ferramentas online facilitaram demais para jogar com gente de qualquer lugar do mundo. E é isso. De simulações de guerra a narrativas digitais, o RPG provou que é uma forma muito poderosa e duradoura de contar histórias. A jornada dele continua, sempre se reinventando. E com essa infinidade de mundos e possibilidades, a única pergunta que fica é: qual vai ser sua próxima aventura?